E no Brasil, mais de 612 mil acidentes de trabalho foram notificados em 2022, último ano do levantamento realizado pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. No Piauí, esse número também aumentou e preocupa as autoridades do estado. De acordo com o levantamento do Ministério Público do Trabalho do Piauí, em 2021 foram notificados no estado 1.962 casos de acidente de trabalho. Já em 2022, foram mais de 3.000 notificações. Os dados também apontam que as subnotificações chegam a 30,4%. Nos últimos anos, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos do Estado têm feito campanhas para garantir um aumento das notificações de acidentes, em especial no SINAM, no Sistema de Informações do Ministério da Saúde. E, muito embora tenha havido um aumento dessas notificações de cerca de 30% de 2021 para 2022, ainda temos um índice de subnotificações muito elevado. E essas notificações são importantíssimas para que o Estado possa estabelecer as medidas de gerenciamento dos riscos existentes no ambiente de trabalho, porque o trabalho ele é meio de vida e não de morte nem de adoecimento. O não uso de equipamentos de proteção e de segurança pelos trabalhadores tem contribuído para o aumento das ocorrências. Pela lei, as empresas devem fornecer tais acessórios. A legislação prevê que, primeiro, como prioridade, devem ser adotadas as medidas de proteção coletiva. Por exemplo, em uma indústria de confecções de roupa, o fornecimento do fone de proteção de ouvido, ele é um equipamento de proteção individual. Mas antes de fornecer o fone de proteção de ouvido, é necessário adotar medidas para controlar o barulho, para diminuir esse barulho que é o que vai causar o adoecimento. Então, as medidas de proteção coletiva são mais importantes e são prioritárias para a empresa. Os empregadores sempre alegam que fornecem o equipamento de proteção individual e o trabalhador se recusa a usar, ou dá trabalho para usar. Isso realmente pode acontecer, mas o empregador tem o dever não apenas de fornecer, mas também de fiscalizar esse uso. E exatamente por isso a CLT permite que o empregador adote medidas de punição para o empregado que se opõe ao uso, se recusa a usar o equipamento de proteção individual. Os acidentes de trabalho são classificados em 3 tipos: o acidente típico, o acidente de trajeto e a doença ocupacional. O acidente típico é aquele acidente comum, por exemplo, na construção civil, alguém coloca a mão na betoneira, por um erro às vezes, e aí fratura um dedo, por exemplo. O acidente de trajeto, e esse acidente ele tem que acontecer dentro da jornada, naquele horário de trabalho ali, dentro da dependência da empresa. O acidente de trajeto já é aquele acidente que acontece no translado, como o nome diz, no trajeto, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Já a doença ocupacional é aquela doença que acontece em razão do trabalho. Pode ser, às vezes, que a mais comum de todos é o problema na coluna, algum problema na coluna por excesso de peso carregado, ou até mesmo o burnout, que agora é muito conhecido, em alguns casos, estresse. Após a ocorrência do acidente, o trabalhador deve buscar atendimento médico e informar a empresa sobre o fato. Cabe à empresa emitir a comunicação de acidente de trabalho em até 24 horas e fazer uma sindicância interna para apurar as causas. Um registro que é feito da empresa, o empregador, sempre tem que ser feito por uma pessoa jurídica aí, para o INSS, a Previdência. E essa comunicação vai justamente informar para a Previdência Social que aquele trabalhador sofreu uma doença ou um acidente decorrente do trabalho. Às vezes existe um questionamento muito grande se o fato de emitir CAT, se vai fazer com que a empresa assuma uma culpa, assuma uma responsabilidade e precise indenizar o trabalhador no caso de uma reclamação trabalhista. Na verdade, não é isso. A CAT é uma mera obrigação administrativa que a empresa tem. Essa obrigação, se não for cumprida, pode gerar sim uma multa, que vai entre 500 e até 3 mil reais e pode ir até aumentando em caso de reincidência. E a CAT, ela tem um efeito meramente previdenciário.
Se ela não for realizada em até 24 horas, o próprio trabalhador pode emitir a CAT. Se não for feita a CAT, não quer dizer que o trabalhador necessariamente não vai ter direito ao benefício previdenciário de forma acidentária. Isso não é uma implicação ordinária. Mas a CAT ela é sim uma obrigação administrativa que a empresa deve cumprir.